Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Estamos de volta aqui com vocês, que estão acompanhando aí pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube. Vamos conversando aí com vocês aí, sobre a situação financeira e situação econômica. Tá? Vamos continuar nosso estudo. Nós começamos a falar sobre receitas e despesas. Nós começamos a conversar com vocês aí sobre receitas e despesas. Então vamos entender esses conceitos bem, para que possa a gente trabalhar melhor na produção dos nossos relatórios. Então nós temos aqui, que receita. Vamos botar de outra cor, né, para ficar melhorzinho. Vamos botar aqui receitas. Não, essa não. Aqui, né? Olha aqui, ó, receitas, né? Normalmente essas receitas, pessoal, elas são originárias de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, que tem um reflexo direto lá no caixa da empresa, ou seja, são as receitas à vista. Ou então, quando eu tenho uma receita, uma venda a prazo, eu tenho o recebimento dessas duplicadas, né? Então aí eu tenho aí receber esses direitos, vão ter entradas de dinheiro na empresa. Quando nós observamos o nosso balanço patrimonial, nós vamos ver que as receitas sempre vai estar aumentando o meu total de ativos. Tá? As receitas sempre vai proporcionar um aumento do ativo. E, pessoal, aqui, embora a gente possa ter algumas situações que aumente o ativo, né, não significa que são receitas, tá? Então, toda receita aumenta o ativo, porém nem todo aumento do ativo é receita. Por exemplo, aqui, ó, nós temos algum ativo aumentando, o aumento do ativo, que pode ser um empréstimo, um financiamento bancário, alguma coisa assim. E isso vai proporcionar um aumento de caixa do ativo da empresa, mas não são, esses ativos, não são receitas. Fiquem atentos, pessoal, porque vocês podem ter uma situação que tem um aumento de caixa, mas não é aumento de receita. Receita é sempre coisa boa. Né? Mas, tirando lá a inadimplência, né? Então nós vamos ter que toda vez que tenha dinheiro, entra dinheiro no caixa, né? Mediante venda à vista, nós vamos ter o lado bom aí, tá? Nesse caso, essa receita para nós vai estar no regime financeiro, ou seja, recebendo o dinheiro das vendas. Agora sim, vamos tratar com vocês, né, a respeito da despesa. Então, toda despesa, pessoal, para a empresa é um sacrifício destinado à receita. Se não tiver essa destinação, aí já é outra coisa, é perda, aí é outra coisa, tá? Pessoal, essa também ela é refletida no balanço mediante uma redução de caixa quando eu pago no ato o aumento. Então, um aumento de dívida, né, ou no passivo, quando a despesa é contraída, pode ser paga no futuro, no prazo. Né? A despesa ainda pode originar-se de outras reduções do ativo, que além do caixa. É o caso, por exemplo, os desgastes de máquina, que aí eu tenho lá uma despesa de depreciação. Todo o dinheiro que sai do caixa para pagamentos, né? Todo o dinheiro que sai do caixa, né, para pagamento de uma despesa ou por uma aplicação qualquer, nós denominamos de desembolso ou desencaixe. Toda vez que sai dinheiro, é desembolso ou desencaixe. Né? E assim, nesse caso, seria considerado um regime financeiro.
No final do exercício social, a contabilidade confronta receitas e despesas para apurar o seu resultado. Então, sempre nós vamos ter esse confronto de receitas e despesas para fazer uma apuração de resultado de determinado período. E esse resultado pode ser um lucro ou prejuízo. O resultado econômico cresce no caso de lucro e reduz no caso de prejuízo. O quem? O nosso patrimônio líquido. Se nós tivermos aqui o resultado, ele vai aumentar ou diminuir o patrimônio líquido da empresa. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um normativo, né? Aí vocês vão poder baixar esse normativo, né? Que é a NBC TG 1000, que trata da contabilidade de pequenas e médias empresas. Aqui é mais específico, tá, pessoal? Aqui está relacionado com as normas internacionais de contabilidade, né? Para pequenas e médias empresas, tá? Esse documento, né? Ele tem 35 seções e 244 páginas. Aqui é bem detalhado mesmo, tá, pessoal? Aqui para vocês que querem aprofundar, né? Vocês podem baixar diretamente isso aí. Caso algum de vocês queiram, né? Eu posso encaminhar para vocês isso aí, tá? Posso encaminhar para vocês, mas aí eu não vou colocar na plataforma isso aí não, porque essa NTG, ela, de vez em quando, ela pode ter alterações e aí vai ficar complicado para vocês e ela é muito grande, só para quem está interessado mesmo. Então agora nós vamos começar a analisar o resultado, né? E ver quais são os reflexos no balanço patrimonial. Nós vimos aqui a nossa situação financeira, situação econômica. Agora nós vamos ver o reflexo lá no balanço patrimonial também, tá? Vamos pegar aí a situação, né? O resultado apurado no balanço patrimonial, mediante confrontando todas as receitas e despesas, né? E ela tem reflexo no balanço patrimonial, aumentando ou diminuindo o ativo, passivo e patrimônio líquido. Então aqui toda operação com receita e despesa, ela vai ter reflexo lá, aumentando ou diminuindo o patrimônio. Vamos admitir que tem uma empresa aí, né? Pureza e beleza. Após a sua constituição do capital inicial de 200 mil, ou seja, a origem, fez a aplicação de 50% em caixa e o restante foi imobilizado, né? Visando aí a atividade econômica, né? E também ela efetuou o primeiro serviço de receita a prazo por 20 mil e paga as primeiras despesas em 10 mil de salário, tá? Então, tá aqui o nosso balanço, começando. A empresa teve o quê? Olha aqui, ó, tá? Os 20 mil de capital, 200 mil de origem de recursos. Tá? Tivemos aqui, olha, 200 mil de origem de recursos. Foi diretamente aqui, ó, para o capital da empresa, tá? 200 mil, é o nosso capital, nosso patrimônio líquido. Esse dinheiro, ele foi caminhado, sendo aqui 100 mil para o caixa e 100 mil para o imobilizado, tá? Aqui não vamos entrar no mérito aí com vocês, né, de qual é o tipo de imobilizado nesse primeiro momento. Só para vocês terem uma ideia que o balanço inicial dessa empresa está aí nessas condições, tá? Veja só, aqui nós vamos começar a olhar que a empresa teve uma receita, oh, caramba, não é esse. Não é esse aqui. A empresa teve uma receita de 20 mil a prazo. Veja só, se eu tenho lá na apuração de resultado, eu tenho na apuração de resultado, tem uma receita pela prestação de serviço no valor de 20 mil. Não foi isso? Ó? Apura-se 20 mil de receita, né, a prazo.
E aqui eu paguei salários, né, também. Né, pagamos salários no valor de 10. Então, o resultado do nosso período está sendo de 10. Tá? Então, vamos ver essa apuração de resultado. Veja que aqui nós estamos vendo regime econômico, né? Veja que aqui, pessoal, nós temos aqui o nosso balanço, o nosso ativo, o nosso passivo e patrimônio líquido. Nós vamos ver que o nosso capital continua lá com 200, novamente. Veja que esses 200 vieram aqui 100 para cá e vieram 100 para o caixa. Mas aí eu tive que pagar os salários no valor de 10, então eu tirei desses 100 aqui. Veja só, aqui eu tinha no caixa, eu tinha 100 menos os 10, passei a ter 90. Mas eu não fiz a venda, foi a prazo? A venda não foi aqui a prazo? Né? A receita a prazo de 20 mil. Essa receita de 20 mil a prazo, ela vem aqui duplicadas a receber e está lá. Olha aqui, essa receita, ela está ali também. Né? Então, nós temos aqui o nosso reflexo. Quando eu pegar e fizer a soma, né, do ativo e a soma do passivo mais PL, nós vamos ter que o caixa eu tinha 100 menos, paguei 110, né? Então agora eu tenho 90, eu tenho uma duplicata a receber no valor de 20, então o nosso circulante é de 110, e o nosso imobilizado continuou lá com 100, e eu tenho um total de ativo de 210. Vamos olhar agora do lado do passivo, porque essa conta tem que fechar. O capital continuou o mesmo, os 200, mas nós não tivemos um lucro de 10 apurado aqui, ó, né? Então esse lucro de 10 desce para cá e eu tenho um total de 200. Tá? Veja que a receita vem para o ativo, né, na forma lá de contas a receber, e a despesa vai lá para o passivo. Né? Beleza? Aqui só para vocês verem novamente. Né? Observe que o acréscimo de 20 mil que nós tivemos, aquele acréscimo de 20 mil no ativo, em consequência lá da receita a prazo, né? Agora eu tenho a duplicata a receber, que está aqui a nossa duplicata a receber. Tá? Veja que nós estamos aqui considerando os 2 anos, né? Olha aqui, ó, os 2 anos, o exercício atual e o exercício anterior. Então a nossa receita agora eu tenho agora 20 mil a receber. Tá? Anteriormente eu tinha 200 de total de ativo, agora eu tenho com... Tá? Lá no nosso exercício anterior eu tinha um capital de 200, né? Fechou. Aqui agora eu tenho mais 10 de lucro, tá? Aumentando o nosso total de ativo mais PL, passivo mais PL, tá? Bom, agora pessoal, se não fosse a apuração do resultado, não fosse feita a apuração do resultado, o nosso balanço patrimonial ficaria um pouquinho capenga, não ficaria? Né? Se não fizer a apuração do resultado à parte, o nosso balanço patrimonial não seria o mesmo. Veja só, né? Se eu não tenho apuração de resultado, eu vou saber lá que eu paguei no caixa, eu paguei com caixa aqui, pagamos aqui, né? Ó, nós tivemos aqui 100 menos 10 das despesas, ficou 90, duplicadas a receber, foi a venda aqui, de 20 mil, ficou duplicadas a receber, somando isso nós vamos ter 210. O nosso balanço inicial no capital tinha 200, mas se eu não tenho a apuração do resultado, aí, como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber se está fechando esse balanço? Veja só, que nesse exemplo nós tivemos aí, o nosso exemplo aí, que o resultado teve reflexo, né?
Porque nós passamos a ter o nosso ativo total e o nosso... esse não. Esse aqui. O nosso total de 210, que foi o nosso reflexo das receitas e despesas, né? Aí, como a gente sabe que o ativo é igual ao passivo mais o PL, então se eu já tenho o nosso ativo e sei pela conta que o nosso passivo mais o PL, que é a nossa equação, as nossas origens, nós vamos ter, então, que ver que a aplicação da empresa só pode ser aplicada se que tem origem. Então, nós destacamos que faltam aí, está faltando 10 mil no patrimônio líquido, né? Para que consiga os 210. É exatamente isso que está mostrando aqui, que nós temos aqui 210, está fechado, e que ativo deve ser igual ao passivo mais patrimônio líquido. Então, 210. Então, nós estamos dizendo aqui que está faltando 10. É isso que está escrito aqui, nesse outro lado aqui, tá? E veja que essa questão aqui, como não há registro lá de outras coisas, nós temos aqui que esses 10 mil, né, é exatamente o lucro apurado separadamente. Então, nós podemos dizer que um dos objetivos da apuração do resultado, né, em um relatório separado é demonstrar o resultado dos exercícios e apresentar um resumo ordenado das receitas e despesas, propiciando uma apreciação mais objetiva das contas de resultado. Receita mais menos receitas e despesas, e facilitando assim a tomada de decisão. Seria possível, embora não eficiente, apurar o acréscimo ou decréscimo do patrimônio líquido pela diferença dos totais apresentados. Eu poderia muito bem pegar lá, fazer essa conta aqui, ó. Poderia muito bem pegar, fazer essa conta aqui, ó. Eu pegar aqui 210 menos o 200, eu vou ter que 10 e saber para cá. Mas isso aqui, pessoal, pode fazer isso aí? Não recomendo não, tá? Não recomendo fazer isso, até porque se você tiver cometido algum erro aqui, lá vai estar, vai piorar e vai consolidar esse erro, tá? É possível fazer, mas deixa quieto aí, sem fazer, tá bom? Então, ali, ó, o lucro, a diferença. Aqui nós temos uma outra situação, que agora teve mais receita no caixa e tal, imobilizado, né? Tivemos mais movimentação, pagamos. Então, nós temos aqui que o nosso, aqui, ó, nosso ativo 220 agora, né? O passivo teria que ser 220. Nós já sabemos que o capital é 200, os salários aqui que está lá para pagar 10. Então, eu tenho que saber aqui, só que posso fazer isso fazendo a continha? Pessoal, recomendo não. Pode até dar certo, mas não dá certo não, né? Mas aí nós temos outra questão, pessoal, que não são só as receitas e despesas que contribuem para a formação dos resultados em determinado período. Nós temos outros fatores que podem também interferir no resultado da empresa. Um dos fatores que podem interferir no resultado da empresa é a perda. Pessoal, aqui nós estamos falando que é um gasto involuntário e não tem objetivo de obter receita. Então, a melhor definição para a perda é um gasto involuntário, né, e não visa obtenção de receitas. Né? Por exemplo, um desfalque de caixa, uma inundação, uma greve, um incêndio, né? Isso nós podemos ter aí várias situações anormais, né? E que geralmente geram perdas, ou reduz o ativo e, consequentemente, o patrimônio. Observe que aqui nem sempre a perda representa a saída de caixa, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um bem que
foi desviado, estragou. Então não teve saída de dinheiro do caixa. Então, mas mesmo assim afeta lá o resultado da empresa. Aí nós temos o ganho, que é o contrário da perda, né? É o contrário da perda. E também podemos dizer que o ganho também é bastante aleatório, né? É um lucro independente, que não depende, é uma situação que não depende da atividade operacional da empresa, né? Por exemplo, tem lá um ganho com seguro recebido, uma venda de um imobilizado acima do seu custo. Bom, é assim, eu tenho um carro, eu tenho lá um terreno, a empresa tem um terreno, ela vai vender o terreno. O valor do terreno estava lá fixado na contabilidade em 100 mil. Mas só que foi vendido por 150. Então teve um ganho, né? Então, é esse aí que a gente está colocando, né? Também tem a situação do seguro, né? Mas nós sabemos que tanto a perda quanto o ganho também refletem lá no patrimônio líquido, aumentando ou diminuindo o lucro, né? E nesse sentido, pessoal, é que nós vamos fazer a apuração do resultado do exercício, tá? Não se preocupe, por exemplo, primeiro, pessoal, porque nós vamos trabalhar esse relatório aí especificamente com vocês, numa aula especificamente para a gente tratar da DRE, tá? Aqui é importante vocês entenderem que tanto os ganhos como as perdas refletem no resultado. E as perdas refletem de forma negativa e os ganhos de forma positiva. Então, pessoal, veja só. Aqui, agora, eu quero apresentar para vocês algumas informações complementares. Porque o tópico que a gente tinha para falar com vocês sobre aspectos financeiros e aspectos econômicos, nós já encerramos. Agora, vamos completar para vocês com um conjunto de informações complementares que vai viabilizar para vocês o entendimento. Vamos analisar especificamente esses casos, tá? Olha só. Gasto ou dispêndio. Esses gastos ou dispêndio são todos sacrifícios para aquisição de um bem ou serviço com pagamento no ato ou no futuro. Se eu faço um pagamento, um sacrifício no presente para pagamento no futuro, eu estou criando uma dívida, né? Então nós temos a empresa que pode ter gasto aí para comprar um ativo imobilizado ou comprar matéria-prima, né? No primeiro momento, nós vamos ter que esse sacrifício ele vai estar ligado a uma aquisição de um bem ou um serviço, né, que nós chamamos de gasto. É um conceito bastante amplo, quando eu falo de gasto, é um conceito bastante amplo. Mas vamos começar a esmiuçar isso aqui para vocês verem. Né? No momento em que a empresa assume a propriedade de um bem ou um serviço, defrontamos com um gasto. Sempre que tiver uma entrada de um bem, vão ter lá uma entrada defrontamos com um gasto. É que, na verdade, pessoal, mais cedo ou mais tarde, o gasto vai ser um desembolso. Né? Mas nem todo desembolso é gasto. Por exemplo, o pagamento de um empréstimo não é um gasto. Né? É um desembolso, mas não é um gasto. Tá? Cuidado com isso, porque vocês podem pensar que o pagamento do empréstimo lá com o banco fosse um gasto, mas não é não. O pagamento não é... Se você está saindo teu dinheiro, tá, mas não é um gasto, tá? Para você. Então,
Esses gastos, vamos pegar classificado aqui o custo, que está relacionado à matéria-prima, né? Que é justamente quando a empresa vai ser colocada em marcha. Então ela compra a matéria-prima e ela é classificada no ativo, tá? Então essa situação da mercadoria aqui, quando ela é estocada no ativo, ou seja, ela é ativada no instante que a matéria-prima entra em produção. Agora que a matéria-prima entra em produção, nós vamos estar dizendo que a produção em andamento. E está associada a gastos de fabricação, reconhecendo a matéria-prima, mais outros gastos como o custo. Veja só, pessoal, todos os gastos, né, no processo de industrialização e que contribuem para a transformação de matéria-prima, ou seja, a fabricação, entendemos como custo. Então, todos os gastos, né, no processo de industrialização ou transformação de matéria-prima, nós entendemos isso aí como custo. Temos aí outros dele aqui, como mão de obra, energia elétrica, desgaste de máquina, utilização para a produção de embalagem, tudo vai, por aí vai. Dependendo do tipo de produto, isso pode ir bastante longo aí. Numa indústria, pessoal, nós identificamos facilmente, né, todos os custos e gastos dentro da fábrica. Ou seja, é a matéria-prima, a mão de obra, o desgaste da máquina, ou seja, a depreciação, aluguel da fábrica, se for o caso, o imposto predial da fábrica, a pintura da fábrica, e por aí vai, esparrama aí qualquer um deles aí vão estar relacionados com esses custos. De outra forma, nós temos as despesas também, essas despesas, para que a gente possa ter uma maior eficiência na análise da DRE, nós precisamos separar, nós costumamos separar os custos e despesas. Pessoal, por que isso, professor? Por que separar esse negócio de custos e despesas? Porque, veja só, se eu tenho um custo, posso estar com um custo de um produto enxuto, ou seja, estou trabalhando com a máxima eficiência lá com os operários, porém, quando eu faço a análise, a empresa está no prejuízo. Aí, opa, peraí, o que está acontecendo? É exatamente isso que é feito, pessoal. Você tem que fazer essa análise para poder avançar. Aí nós temos outros gastos? Temos, né? Tem muitos outros gastos que são utilizados para a transformação de matéria-prima e não são realizados dentro da fábrica, né? Mas nem por isso deixam de ser gastos, né, para obter receita, né? Aqui, pessoal, esses outros gastos aqui, nós podemos dizer a comissão de vendedores, os juros, aluguel de escritório, honorários administrativos, tudo isso aí fazem parte lá, né? E esses gastos, né, quando são identificados no processo de produção, são custos enquanto os identificados da administração, né, e os financeiros são relativos a vendas ou despesas. Aqui, pessoal, nós estamos colocando o seguinte, que há um rigor para que possa fazer uma diferenciação dos gastos de despesas e até mesmo a possibilidade de reduzir esses gastos de despesas. Por isso, acabam tendo que fazer muito dessas identificações para obter a melhor forma de analisar. Na empresa industrial, a matéria-prima, a mão de obra, né, e outros gastos, né, para transformar os produtos, são gastos da fábrica. E denominamos esses gastos aí, no momento das vendas,
como custo dos produtos vendidos, ou CPV. Tá? Guardem bem essa siglazinha que nós vamos usar ela muitas vezes, tá? Custo dos produtos vendidos, ou seja, o CPV, tá? Aí, quando nós falamos de uma empresa comercial, quando a empresa é comercial, no momento da revenda da mercadoria adquirida, é claro, né, mercadoria adquirida para o fim de revenda, né, pessoal? Cuidado com isso, para que não pegue outros... Aqui. Pronto. Então, todos os gastos, quando são identificados ao processo de produção, são considerados custos. Tá? Sempre que eu conseguir identificar. Por exemplo, você pode... vamos colocar uma situação. Né? Vamos pegar uma empresa, uma indústria, é aí que nós temos dois gerentes. O gerente geral e temos lá o gerente de produção. Veja só, o gerente geral, ele cuida tanto da parte administrativa como cuida também da parte de produção. Vamos botar diretor para ficar melhor. Diretor gerente comercial, gerente mesmo fica melhor, né? Gerente de produção, ele cuida lá tanto do processo de produção. Já o gerente geral, que cuida de toda a administração, ora ele está na parte administrativa, ora ele está na parte de produção. Então ele... Não consigo identificar, a menos que eu fique cronometrando o tempo que ele vai fazer. Né? Para fim didático, pessoal, nós fizemos aí nós podemos dizer que gastos referentes à fabricação são custos relativos ao escritório da empresa. Tá? Então, se eu analiso lá na fábrica, eu tenho lá os gastos referentes a outras atividades. Não está voltando? Vou passar aqui. Beleza. Bom, vimos aí também que esses gastos no momento da revenda, né, ou seja, o preço pago pela mercadoria do comerciante, nós chamamos de custo da mercadoria vendida, tá? E assim, nós podemos ver que o tripé decisorial da empresa, ele está fundamentado em 3 tipos de posicionamento, né, de sustentáculo. Nós temos a situação financeira, outra, aqui nós estamos falando de o comparativo de ativo circulante e passivo circulante, saber quem é o maior, então eu tenho uma situação financeira. O outro aspecto é o endividamento, que eu preciso saber se o capital de terceiros, quanto é do capital de terceiro, quanto é do capital próprio, que afetam ou que estão contribuindo para realizar os negócios da empresa. E nós podemos dizer também que toda empresa precisa endividar para investir no ativo. O problema, a questão toda é como contrair divisas sem enfraquecer a empresa, tá? Então esse é outro aspecto do endividamento que é relevante, é saber como não comprometer a empresa buscando empréstimos. E chegamos na situação financeira, que nós analisamos aqui como maximizar o lucro e fazer a empresa crescer competitivamente. Tá? Esse aí nós temos o nosso tripé da decisão. É conhecer essas 3 áreas, essas 3 direções, vai favorecer muito para nós na tomada de decisão. Tá? Veja só, especificando mais a questão do tripé, nós sabemos o seguinte, que o objetivo da contabilidade não é o objeto. O objetivo da contabilidade
é... Vou pegar aqui direito. E aqui, né? Não é essa, não. Olha aqui. O objetivo da contabilidade: gerar informações para que possa orientar usuários à tomada de decisão. Os três ângulos são fundamentais, né, do nosso tripé, são fundamentais para a tomada de decisão, né? É o nosso tripé dimensional. Vimos aqui o seguinte, que temos um pé chamado situação financeira, que o ideal seria para o comércio e indústria que o ativo circulante fosse maior que o passivo circulante, é a corrente que a gente chama. E esses valores recebem, esses valores a receber fossem maior que os valores a pagar. Então eu tenho uma quantidade de valor a receber maior que o valor a pagar. Tá? Já no endividamento, nós temos que buscar um equilíbrio entre o capital de terceiros e o capital próprio. Se vocês olharem um momento assim e ver que o capital de terceiros está bem maior que o PL, opa, cuidado, porque aí temos que analisar essas questões no longo prazo, como vai ficar essa situação. E a situação econômica, que apura o resultado, que espera-se sempre um bom lucro. Parte do lucro ou da retirada não distribuída pode aumentar o patrimônio líquido numa proporção igual ou superior ao crescimento da dívida. Então, aqui seria o caso de estar os sócios colocando dinheiro na empresa o tempo todo. Significa que o negócio está meio ruim. Então assim, pessoal, agora nós podemos, exercitar um pouquinho. Vamos exercitar um pouquinho para a gente poder, consolidar o nosso conhecimento. Vamos lá? Estão lembrado que a gente deixou na aula passada para vocês uma atividade? Nós deixamos aí para vocês, não deixamos? Semana passada uma atividade? Quem fez? Vamos lá, né? Eu vou dar aí um minutinho para vocês, para vocês colocarem aí para a gente o que vocês fizeram, qual foi o resultado, o que acharam dessa questão. Faça os comentários aí para a gente. Bom, vamos ver aqui o seguinte, né, pessoal? Nós temos aí uma empresa, CIA Tempos Modernos, fabricante de patins. Ela recentemente foi criada, fundada, e está na sua fase pré-operacional. No primeiro momento, nós temos aí a seguinte situação. Os sócios fizeram um investimento na ordem de 280 mil, tá? E esses 280 mil, eles foram direcionados para contas banco 100 mil, caixa da empresa 10 mil,
comprou máquinas e equipamentos no valor de 70 mil e aquisição de marca de patins 100 mil. Tá, os 280 mil. No segundo momento, essa empresa começa a funcionar, né? Ela também busca aí uma ordem, utilizando uma ordem de 200 mil para providenciar instalações necessárias e adquirir os imóveis, né? Aí fez uma sobra de 20 mil, que a empresa aplica nas ações da Princesa Hong Kong. Então, ela tem lá 200 mil, para ter as instalações, comprou ações de outra empresa e gastou 10 mil com móveis e utensílios. No terceiro momento, essa empresa, para funcionar, ela adquire a matéria-prima e gera um estoque no valor de 260 mil. Né? Comprou lá a matéria-prima no valor de 260 e gerou um estoque. Né? E assim, essa empresa está pronta para funcionar. Então, vamos ver aqui, inicialmente, né? Trouxe os dados dela aqui. Lá, que nós temos aí o balanço inicial. Nós temos aqui nesse balanço inicial, balanço de abertura, nós temos aqui uma data. Veja que a gente tem uma data aqui. Veja que aqui não tem data, né? Porque esse é o balanço de abertura e não vai ter nada antes nem depois, não é isso? Então agora nós precisamos preencher os nossos dados aqui, transformar esses dados que estão, esses 280 mil aqui, mais esses 200 e esses outros, dos 3 itens, né? Jogar lá no balanço e fazer as movimentações. Né? Ao final, nós vamos publicar a nota explicativa desse balanço. Cadê? Parou. Olha aí. A nota explicativa, né? Nós estamos colocando aí que o balanço patrimonial ele reflete aí a fase pré-operacional da empresa, tempos modernos, né? E que por esse motivo deixamos, né, em branco a coluna exercício anterior, bem como não apresentamos resultados, né, futuros. Simplesmente o que fez, pessoal? Só pegamos e demos o direcionamento dos recursos para as contas patrimoniais. Veja lá, os sócios aplicaram 280 mil, está aqui o capital, não é isso? Esses 280 mil, eles vieram aqui para o caixa. Olha aí, nós vimos aí que os 280 mil foram lá para o capital próprio, né, patrimônio líquido, e depois foram direcionados aqui os recursos, né, para a conta caixa, a conta máquinas e equipamentos, aqui que veio aqui, ó, 70 mais 100, né? Então, tudo vindo aqui para o imobilizado. E também tivemos outra ação, mais 200 mil, que foi obtido aqui, ó, em financiamento, né? Obtido em financiamentos. Também teve uma compra aqui com fornecedores de 260, e fazendo todos esses jogos, nós temos aqui um total de ativo de 740, e um total de 740. Veja que aí, pessoal, é uma situação totalmente pré-operacional, porque a empresa não começou ainda a vender. Ela está apenas se estruturando para começar a produzir. Então, essa é a ideia que nós temos. Tá? Aqui, na nota explicativa, nós explicamos por que, né, não temos aqui o resultado anterior e nem tem apuração de resultado nenhum. Porque a empresa está começando ainda, é o balanço de abertura dela. Tá? Ok? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem, de um tamanho maior. Tá? Agora é o seguinte. Nós vamos ter aí uma outra situação também,
Mas essa próxima situação nós vamos conversar com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.